Pessoal, olha a bagunça que tá o orçamento federal para 2024. Uma coisa assim escandalosa. Tal é o grau de ingerência, de incapacidade, de ineficiência do governo Lula de gerir as suas próprias contas e, obviamente, de atingir o resultado fiscal que havia sido propagado do tal do equilíbrio esse ano, que ninguém leva a sério desde o ano passado, que dirá agora, né? Mas o que acontece? De acordo com as regras do arcabouço fiscal, o governo precisa apresentar um relatório bimestral. A cada espaço de 2 meses, ele tem que colocar a questão fiscal em cima da mesa, prestar contas do que está acontecendo e, se a situação estiver desandando um pouco, então o governo precisa apresentar medidas de controle e de balanceamento do orçamento para evitar não cumprir a meta fiscal estabelecida, né? Então, esse relatório vai ser apresentado esta semana. Estou gravando esse vídeo no dia 20, na segunda-feira, ou seja, poucos dias faltam para esse relatório ser apresentado publicamente, mas o governo não sabe de onde vai tirar dinheiro, de onde vai fazer os bloqueios, os contingenciamentos para atingir as metas estabelecidas. Está uma bagunça completa e nós vamos dar uma olhada detalhada nessa história. Só que antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse resultado deve ser divulgado na quarta-feira, dia 22. É referente ao bimestre março e abril, o segundo bimestre. Eu fiz um vídeo lá atrás quando do primeiro relatório bimestral, e o governo já teve que fazer um contingenciamento naquele momento, sendo que as receitas estavam bombando, o governo arrecadou bastante em janeiro e fevereiro, de fato aí, né? Então, nesse relatório, o governo tem que reavaliar as receitas e as despesas para acompanhar a execução dos gastos, então, a fim de cumprir as regras fiscais estabelecidas. Qual que é o grande problema aí, né? O grande problema são vários, é claro, o governo Lula é cheio de problemas. Um deles, um dos principais, é a desoneração da folha de pagamento, aquela bagunça total e completa. O governo entra no STF, o STF suspende a desoneração da folha, o governo volta no STF e volta com a desoneração da folha, uma confusão completa, uma insegurança jurídica absurda e, principalmente, entra essa projeção de dinheiro no orçamento, sai essa projeção de dinheiro no orçamento, e aí, meu amigo, é difícil fechar as contas dessa forma mesmo, né? Então, lá em março, quando do primeiro relatório bimestral, o governo contingenciou aí 2,9 bilhões de reais das despesas discricionárias, numa situação assim questionável, porque o critério usado para se chegar no valor não está bem definido. Eu acho que esse critério vai ser judicializado em algum momento, porque o governo entende uma coisa, o Tesouro entende outra coisa, e o Tribunal de Contas da União entende outra. É uma bagunça total também, porque as regras ficaram conflitantes. Tem uma regra anterior, tem a nova regra do arcabouço fiscal, enfim, né? Eu acho que isso vai ser judicializado em algum momento aí, né? Qual que é o grande ponto? Para 2024, em tese, de acordo com a letra da LDO, teremos que ter um déficit fiscal zero, um equilíbrio fiscal, nem déficit, nem superávit, com uma margem de erro, aí, uma tolerância de até 0,25% do PIB de déficit, né? Então, se ficar dentro dessa banda, dessa margem, o governo cumpre as metas estabelecidas aí, né? Lá no primeiro bimestre, o governo fez uma projeção de que haveria, no final do ano, um déficit primário de 9,3 bilhões de reais, ou seja, não é o valor estipulado, mas está dentro da margem de tolerância, não seria um problema, né? Só que ninguém chegou nesses números do governo federal, só o governo realmente conseguiu alcançar esse valor aqui, que é extremamente otimista, eu diria, né? Por exemplo, o pessoal aqui do mercado financeiro de forma geral está projetando 76 bilhões de reais de rombo no resultado primário, né? Então, um déficit muito alto, muito mais alto do que os 0,25% do PIB. Isso aqui deve dar 0,55%, 0,6% do PIB, imagino, né?
Já a instituição fiscal independente, que é ligada ao Senado Federal, está projetando um déficit para esse ano de 0,8% do PIB, ou seja, 94,5 bilhões de reais. Então ninguém chega nem perto desses números ultra otimistas do governo Lula. Mas enfim, isso é aquilo que nós temos lá para trás, mas que certamente vai interferir naquilo que vai ser apresentado agora pelo governo Lula, pelo Ministério da Fazenda aqui de forma geral, né? Então, o Haddad falou sexta-feira passada sobre essa questão aqui e disse que ele acredita que não vai ser necessário nenhum bloqueio adicional no orçamento para este ano aqui, né? Ele falou que o pessoal estava fazendo os cálculos ainda, pois é, né? Mas ele disse que acredita que não, estamos fechando o bimestre, né? Tá longe de ser algo convincente, algo para apaziguar os ânimos, né? Só que o que acontece de fato é que isso é inevitável. A equipe econômica vai ter que dar um jeito, inclusive, de readequar as projeções de receitas, né? Por incrível que pareça, o grande problema do orçamento desse ano não são as despesas, ok, elevadas, né? O governo gastando muito dinheiro, o governo Lula é um absurdo total, mas o problema é que o orçamento foi constituído com base em uma série de projeções de projetos que seriam aprovados no Congresso Nacional e trariam um acréscimo de receitas para o governo Lula. E nada disso está se concretizando. Estamos no final de maio, daqui a pouco termina o semestre e acabou o ano legislativo. Vamos ter eleições municipais. Todos os congressistas vão trabalhar nas eleições para vereadores, para prefeitos, enfim, não tem mais nada a ser resolvido no Congresso Nacional, principalmente temas de grande complexidade, como as questões relacionadas às receitas aí, né? Então, além de o governo Lula não ter ganhado nada no Congresso Nacional, o que ele conseguiu ganhar no STF, que foi o fim da desoneração da folha, o próprio governo voltou atrás com isso aí. Então, essa receita que estava projetada no orçamento dançou, e aí são 15,8 bilhões, né? Mais 10,5 bilhões, então estamos falando de mais de 23 bilhões de reais que vão ter que sair de algum lugar, né? Se acabou essa receita, como é que você vai equilibrar o resultado no final do ano sem reduzir as receitas ou sem contingenciar, né? Então, não tem como fazer isso. O Fernando Haddad falou que vai apresentar uma forma de compensação para isso ainda esta semana aqui, mas isso não vai ser incluído no relatório bimestral, portanto, porque não vai dar tempo de fazer, né? O que isso aqui me soa? O que isso aqui me cheira? Uma desculpa esfarrapada. Eu falei lá atrás, quando do primeiro relatório, que ele teria um caráter mais técnico de fato. O governo faria um contingenciamento, faria alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque ainda estava cedo, era o começo do ano, dava para lidar com isso com tranquilidade. O grande problema seriam os relatórios seguintes, porque o governo Lula quer gastar dinheiro em prol das eleições, fazer aquele PAC camarada para os seus amigos, um monte de outras medidas eleitoreiras, é claro, e o governo não vai querer contingenciar nada no ano eleitoral em que ele precisa e deseja fazer um monte de capitais, um monte de cidades grandes, Brasil afora, para fortalecer a sua imagem, o seu capital político, né? Então, é claro que o governo não vai querer um relatório muito técnico agora, um relatório que obrigue o governo a contingenciar gastos até num patamar maior do que foi contingenciado antes, né? Qualquer desculpa que eu acho que eles vão dar, não resolvemos nesse bimestre, mas já está prontinho aqui a solução para o próximo. E aí vão empurrar isso com a barriga, o resultado do outro bimestre vai sair em julho, talvez eles empurrem com a barriga mais um bimestre aí, né? Eu falei trimestre, mas é bimestre, para que passe das eleições primeiro e depois a coisa descambe por completo lá na frente, sem ter os impactos agora nessas eleições e dando tempo para o Lula recuperar a sua imagem depois. Enfim, eleição presidencial em 2026, quem liga para 2024, não é mesmo? Então, essa é a leitura que eu faço, mas nós não temos informações palpáveis, tangíveis a respeito desse relatório, porque o governo Lula é uma bagunça e o ministério do senhor Fernando Haddad também é uma confusão total, ninguém se entende e questões técnicas se misturam demais, se cruzam totalmente com questões políticas, de forma que
os números perdem a credibilidade. Basta ver as estimativas do governo e compará-las, por exemplo, com as estimativas da Instituição Fiscal Independente do Senado, que dão um resultado 10 vezes pior do que foi projetado pelo governo Lula. Não tem como levar esses números a sério, não tem como levar esses dados aqui a sério, e eu desconfio bastante que o que nós vamos ver no relatório bimestral que vai ser apresentado agora é algo que realmente não poderá, da mesma forma, ser levado a sério, porque será ou uma coisa muito maquiada ou um compromisso de corrigir os problemas que vão aparecer lá na frente, um compromisso muito frouxo, com certeza, em se tratando de ano eleitoral. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.